Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Deus é maravilhoso e eu estou muito feliz por viver esse momento aqui, porque isso foi motivo de nossas orações por tanto tempo lá no Brasil. Vocês são resposta de oração para a nossa vida. E poder ver o que Deus está fazendo aqui, ver a expansão do reino de Deus também através da ADVEC, é algo gratificante demais para nós. Eu quero louvar o Senhor por isso, por poder participar desse momento e agradecer a Deus pela oportunidade de estar junto com essa família que nós tanto amamos. Pastor Christian, pastora Daniele, Ashley, Larissa, e agora tem o João, né, gente? Que foi aceito na família e passou no meu teste. Fazer o quê, né, gente? Ainda está em teste, pastor? Tá, desculpa. Me antecipei aqui, eu achei ele tão fofinho. Glória a Deus por ver o que Deus está fazendo aqui. Participar de tudo isso é algo lindo demais para mim. Eu aprendi que nós temos que viver cada momento intensamente. E esse momento é um momento de alegria, é um momento de celebração que eu pretendo levar no meu coração para sempre. É uma vitória, vocês são uma vitória de Deus para nós. E eu falei com o pastor Cris, com a pastora Daniele, que não vai durar muito, não vai caber isso aqui. Então não se apeguem a esse lugar, em nome de Jesus, porque daqui a pouco não vai caber mais. Estou feliz de estar com o Tiago e a Leiliane, que têm sido servos fiéis ali na ADVEC. Santo André. Eu queria perguntar para o meu marido se ele deixa eu cantar só uma. Então, uma música, um louvor, eu vou cantar agora. Mas amanhã, eu quero que vocês voltem, porque o Aviva, ele não é um dia, o Aviva é uma conferência. Você tem que ter iniciativa e acabativa. Então, olha para alguém do seu lado e diz, amanhã, você vai voltar e trazer mais 5. Tá bom? Amanhã isso aqui vai estar lotado. Amanhã tem uma palavra poderosa que Deus vai usar o meu marido maravilhosamente aqui. Eu tenho certeza. O meu marido que é a resposta de oração na minha vida. Você não tem ideia do testemunho que é esse homem. Tanto que ele já me deu de trabalho. E hoje ele está aqui do outro lado do oceano para pregar. Ô querida, você que está aí orando pelo seu marido, vem amanhã para você ouvir o que o meu marido tem a dizer. Você precisa ficar inspirada. Traga a sua amiga que está lá sofrendo no casamento. E antes de começar a dividir com vocês a palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu quero declarar que nada pode calar um adorador. Vou pedir aí para o meu técnico de som, minha técnica, soltar. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Vamos ler do 24 ao 27. Enquanto você procura, eu quero dizer que eu estou lançando um livro que se chama Gotas de Consolo. E esse livro, que está sendo publicado pela editora Central Gospel, ele é um apanhado de várias ministrações que Deus derramou sobre a minha vida, num tempo de muita angústia, de muita dor. Foram textos que eu escrevi como uma válvula de escape, uma maneira de expressar a dor que eu estava sentindo pela partida do meu filho, Mateus, de 17 anos, há 8 anos atrás. E nós reunimos todas essas gotas de consolo. Foi assim que eu chamei cada um desses textos. Reunimos aqui nesse livro. E eu acredito que hoje, essa ferramenta será de grande importância para muitos que estão vivendo a dor que eu vivi. Talvez não seja a perda de um filho, mas uma perda significativa. E eu quero pedir que você leve não por causa de mim, não para me abençoar, mas para abençoar a vida de alguém que precisa dessa gota de consolo. Eu quero dizer que amanhã eu vou estar aqui para autografar um por um e tirar uma foto com você. Não hoje, amanhã. E esse livro aqui, todos os livros que eu trouxe, eu acho que deve ter aproximadamente 50,
é a minha oferta de primícia para essa igreja. Por quê, pastora? Porque eu só tenho uma oportunidade de fazer uma oferta de primícia, é na primeira vez que eu vou. Então, se eu estou aqui pela primeira vez, eu não vou perder a oportunidade, porque Deus me ensina que uma oferta de primícia, ela desata alguma coisa especial no mundo espiritual. Eu acredito nisso. Eu acredito, então eu não posso perder essa oportunidade. É a única que eu tenho. Então, ele vai ficar ali fora. O valor dele é no mínimo $20. Mas você pode deixar um valor que você desejar no seu coração. Porque não vai ficar comigo, esse valor vai ficar aqui na igreja, mas eu quero presentear alguma irmã que está fazendo aniversário hoje. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguma irmã hoje fazendo aniversário aqui? Tem algum irmão fazendo aniversário aqui? Aniversário de casamento. Sexta? Então vem, serve. Parabéns. Deus te abençoe, querida. Que seja bênção. Vocês entenderam, né? Que amanhã eu vou estar aqui autografando. Eu só saio dali depois que eu dedicar o último livro e atender a última pessoa aqui nessa igreja. Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você quiser ouvir uma mensagem teológica sobre essa passagem aqui, você pede ao pastor Christian para vir aqui pregar nessa passagem, uma mensagem que ele tem sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ele vai botar aqui até um mapa, como é que se constrói uma casa. Ele vai dar uma aula de arquitetura, de engenharia e de teologia para você. Quando você quiser uma mensagem sobre Matias, pede o pastor Christian, eu quero que o senhor pregue a mensagem sobre Matias. Eu nunca vi ninguém pregar sobre Matias, só ele. Quando você quiser ouvir uma mensagem sobre os 5 pães e 2 peixinhos, como você nunca ouviu, pede a ele também. Eu tenho assim uma lista de mensagens. Mas hoje, eu quero abordar aqui de uma forma muito simples algo que Jesus colocou no meu coração sobre estar firmado na rocha inabalável que é Jesus. E eu quero dizer que eu estou aqui, primeiro por causa de uma aliança com Deus, uma aliança com os meus pastores, uma aliança com os meus amigos. A primeira coisa que eu quero destacar nessa hora é a importância de você atender a convites na sua vida que enalteçam a sua aliança com Deus, em primeiro lugar, e que honrem essa aliança que você tem com Ele. Então, depois desse aviva, eu espero que você tenha um propósito no seu coração, nunca mais atender a convites que não honrem a sua aliança com Deus. Será que eu posso ouvir um amém sobre isso? O texto que nós lemos tem 2 tipos de pessoas representadas aqui: aquelas que ouvem a verdade e praticam, e aquelas que ouvem e não praticam. Olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo num tempo onde nós ouvimos muitas vozes. Vocês concordam? Nós temos acesso a todo tipo de informação. Tudo que a gente quer saber é só dar um Google. Qualquer coisa. Você vai lá e descobre. Tem gente que nem no médico vai mais. Eu tenho um guitarrista, que é o Aroeira, que ele odeia hospital. E eu pergunto: você está tomando remédio? Ele está doente, está passando mal? Estou. Mas foi no médico? Não, botei no Google. Não faça isso. Não faça isso jamais. Mas hoje as pessoas, elas estão se achando especialistas em tudo, porque elas têm acesso à informação de uma maneira muito fácil. Só que com isso nós ouvimos muitas vozes e acabamos ficando confusos às vezes. Será que as vozes que nós estamos ouvindo, elas são vozes que remetem àquilo que Deus realmente quer nos dizer? Ou será que nós estamos recebendo muita informação e acabamos ficando confusos e fazendo aquilo que não devemos fazer e tomando atitudes que não devemos tomar? Aqui a Bíblia diz que
essas duas casas têm uma coisa em comum. Ambas tiveram que lidar com a fúria da tempestade. A Bíblia diz que a chuva caiu, os rios encheram, transbordaram, e os ventos sopraram e bateram com força sobre aquela casa. Que casa? As duas casas. A casa que estava sobre a rocha e a casa que estava sobre a areia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. A tempestade vem para qualquer um. A tempestade, o dia mau, o dia difícil, ele vem para a vida daquele que está em Cristo, para a vida daquele que não está. Ele sopra forte na vida daquele que está firme com Jesus, na vida daquele que é ateu, que é incrédulo, que é escarnecedor. A diferença é, se a sua casa está edificada em Cristo, você não vai ser destruído. A diferença é essa. A questão aqui não é se você vai ou não experimentar tempestades na sua vida. As tempestades são um fato. Basta nascer para ter um destino. Tempestades virão. Mas elas não precisam destruir você. Elas não precisam te engolir. Se você está com a sua vida edificada na rocha que é Jesus, você pode até enfrentar tempestades, mas você não será destruído por elas. Você recebe essa palavra? A primeira casa aqui que ele citou, ela caiu. Ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. A segunda caiu porque estava edificada sobre a areia. Olha isso aqui, gente. O problema é que quem edifica a sua casa na areia só descobre o perigo que está correndo quando vem a tempestade. Você está entendendo? Que aqui diz que havia uma casa sobre a rocha, a outra sobre a areia. Veio o vento, transbordaram os rios, caiu a chuva. A que estava sobre a rocha permaneceu firme. A que estava sobre a areia desabou e foi grande a sua queda. Querido e querida, você que está aqui nessa noite, deixa eu lançar aqui uma palavra profética sobre a sua vida nessa hora. Você não vai esperar a sua vida ser destruída, nem a sua casa desabar, para entender que você precisa recorrer à rocha que é Cristo. Você vai fazer isso agora, você vai fazer isso hoje. É nesse Aviva que você vai tomar a decisão de edificar a sua vida, a sua casa na rocha que é Jesus. Você não vai esperar a fúria da tempestade para isso acontecer. Esse avivamento vai chegar hoje para você. Eu quero fazer um resumo aqui da trajetória de Jesus para chegar nesse momento aqui do sermão dele. Jesus havia sido batizado nas águas por João Batista. Em Mateus capítulo 3 ele conta isso. Ele passa pelo batismo. Olha a importância do batismo. Até Jesus passou por esse momento. Ele se submeteu a essa autoridade. Até João Batista ficou admirado com aquilo, dizendo: eu é que deveria ser batizado por vocês. Jesus falou: vamos deixar assim por enquanto. Jesus estava nos dando um exemplo ali de submissão à autoridade, de obediência, de protocolo, de como as coisas têm que ser. E ele estabeleceu que seria assim. E ele passou pelas águas batismais. Naquele momento lindo, Mateus conta que Jesus estava sendo batizado e quando ele saiu da água, uma voz foi ouvida dizendo: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E Jesus viveu essa experiência maravilhosa. E a partir dali, outro fato importantíssimo aconteceu na vida de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito, Mateus conta no capítulo 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus vai ao deserto. E ele passa por toda aquela situação ali, diante do inimigo, 40 dias e 40 noites sem comer, passando por tentações, por privações. E se a Bíblia diz que Jesus foi tentado, ele foi tentado, não foi fácil passar pelo que ele passou ali. E o diabo tentou Jesus em todas as esferas. Ele disse: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque está escrito. E Jesus rebateu também com a palavra. Todas as vezes que o diabo vinha trazer um texto sem contexto,
Jesus vinha e rebatia com a palavra viva, porque ele era a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. E todas as vezes ele combateu Satanás, até que por último, quando o inimigo mostrou para ele a glória do mundo e disse: eu darei tudo isso para você, se prostrado você me adorar. Jesus disse para ele: sai, Satanás, somente ao teu Deus adorarás, a nenhum outro prestarás culto. E a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Então Jesus sai dali preparado para tornar público o seu ministério. E ele começa a pregar, ele começa a se tornar uma pessoa pública. E a pregação de Jesus, está lá em Mateus 4,17, começa assim, preste atenção: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Nós estamos no Aviva Boston, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você que veio para essa conferência. Eu sei que você não está aqui de brincadeira. Um grande avivamento, ele não começa com gente rodopiando, falando língua estranha, profetizando, gritando freneticamente. Embora eu seja uma crente pentecostal e de vez em quando eu gosto de cair no poder. Irmãos, eu caio no poder até no meu quarto. Dá licença, quando eu estou orando, tem hora que eu me prostro de tanta presença de Deus que eu sinto, que eu fico deitada no chão adorando a Deus. Eu caio literalmente no poder. Boto um louvor, adoro ao Senhor, oro, é maravilhoso. Movimento é bom, nós gostamos. Mas o verdadeiro avivamento, ele começa depois de um grande arrependimento. E um grande arrependimento, ele tem que começar com uma pessoa arrependida e decidida a mudar a situação ao seu redor. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam ao contrário. Nós queremos ver um avivamento para entrar nele e para fazer parte daquele movimento. Mas Deus está chamando você para provocar esse movimento. Deus está contando com você para ser um provocador de avivamento. Você vai ser o responsável pelo avivamento na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Você vai ser um avivalista. Você sabe como é que a Assembleia de Deus começou no Brasil? 2 jovens, um deles tinha 17 anos, saíram lá da Suécia, o outro dos Estados Unidos, foram parar em Belém do Pará, e chegando lá, eles provocaram um grande avivamento na nação. Quem sabe aqui tem Daniel Berg, aqui tem Gunnar Wingre, desse tempo, dessa geração, os apóstolos Paulos, desse tempo, estão aqui em Boston também, os Pedros, os Paulos, os discípulos de Jesus, os avivalistas, aqueles de quem o povo diz, esses aí vieram causar uma arruaça no meio da gente. Que você seja esse povo, que você faça parte dessa gente. Sabe, eu já fui dessas que ficavam assim: ai, eu quero viver um avivamento, a minha igreja precisa passar por isso. A primeira igreja que Jesus quer avivar é você. O seu avivamento tem que começar de dentro para fora, tem que começar em você. Eu lembro de um tempo que eu dizia: quando meu marido for crente, eu vou ficar tão avivada. E eu fui confrontada por Deus quando Ele me disse: se ele nunca for crente, você vai continuar sendo uma crente morna, vomitada. Que a Bíblia diz que os mornos, Deus vomita. Está lá no Apocalipse. Porque coisa morna dá ânsia de vômito, até em Deus. Seja um crente cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Espírito Santo, um crente avivado. Comece na sua própria vida, para depois você contagiar todos os outros que estão ao seu redor. Quem recebe essa palavra? E aí Jesus foi por toda a Galileia. A Bíblia diz que ele foi ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades, as doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. O povo trouxe os que sofriam, os males, os tormentos, os endemoniados, os loucos, os paralíticos, e ele curou a todos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está buscando um avivamento. Não é difícil arrancar um milagre de Jesus. O milagre é para a multidão, o milagre é para quem é crente, o milagre é até para quem não é. Se você for lá em João capítulo 5, inclusive amanhã eu vou cantar essa música aqui, que é a minha música nova, que está em todas as plataformas digitais. Aliás, ouça hoje quando você chegar na sua casa, o tanque de Betesda. Se você ler a história de como esse homem foi curado,
Jesus chega ali, ele estava indo para uma festa. E quando ele se depara com aquela cena, um homem há 38 anos enfermo, perto do tanque de Betesda, que é o tanque da misericórdia, a tradução de Betesda. E Jesus olha para aquele homem, se compadece dele e pergunta: você quer ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me leve no tanque quando as águas se movem, porque havia um movimento das águas. A Bíblia diz isso, exatamente isso, que um anjo vinha e movia as águas, e quem entrasse primeiro era curado. Eu não vou aqui entrar em polêmica, dizer para você se isso acontecia ou não. Para mim, o que está na Bíblia é o que está na Bíblia, é o que é real. Se dissesse que Jonas engoliu a baleia e foi parar lá na praia, eu ia acreditar. Então aqui está dizendo que o anjo movia, então eu fico com essa versão. Por que Deus permitiu naquele tempo? Não sei dizer, lá no céu você pergunta. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ele disse: eu não tenho ninguém, Jesus deu uma ordem e ele foi curado. E quando ele saiu dali, quando Jesus falou: pega a tua cama e anda, toma a tua cama e anda, foi essa ordem que Jesus deu para aquele homem. Ele saiu dali, era um sábado. Os judeus ficaram furiosos porque viram um homem carregando a cama no sábado e vieram perguntar: por que você está carregando essa cama? E ele disse: o homem que me curou mandou eu carregar a cama. E o povo ficou indignado com ele e perguntaram quem era, quem é esse homem? E ele não sabia. Pasmem vocês, é possível você receber um milagre e não saber quem foi que realizou. É possível você receber um milagre e não saber quem é o Jesus do milagre, quem é o Deus do milagre. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar só com o milagre. Eu lamento muito. Tem gente que entra na casa de Deus e fica só com o milagre. Ele faz a campanha da vitória, ele faz a campanha pelo milagre, e ele recebe o milagre dele. Mas milagre você recebe em qualquer lugar, querido. Recebe sim, porque Deus é tão misericordioso, ele é tão bom, que ele se compadece de nós. E a Bíblia diz, aqui mesmo, o evangelista Mateus diz que o sol, ele nasce para justos e injustos. Então os milagres às vezes vêm para quem não conhece Jesus. A minha pergunta para você é: você vai ser só mais um na multidão à procura de um milagre? Ou você vai ser daqueles que andam com Jesus e têm intimidade com Ele? Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, o que a palavra de Deus diz? Que vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e se assentou. Se aproximaram dele os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí você vai ler o início do sermão de Jesus. Ele começa com as bem-aventuranças. Vamos lembrar aqui, Mateus 5? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vocês, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu quero concluir essa fala dizendo que milagre é para as multidões, mas revelações como essas é só para os discípulos que estão pertinho de Jesus. Não dava para todo mundo ouvir o que Jesus estava dizendo, mas os seus discípulos ele chamou para perto e ele começou a ensinar. Você é quem nessa multidão? Você é essa pessoa que quer só um milagre e vai embora? Ou você é um discípulo que quer sair desse Aviva cheio do poder de Deus e decidido a ter uma vida, um relacionamento íntimo com Deus, que não vai durar só 2 horas por semana, num culto de domingo pela manhã? Quem você quer ser? Você quer ter intimidade com Jesus ou quer ser só mais um na multidão, implorando por uma bênção? Eu não quero só uma bênção, eu quero Deus da bênção. E eu declaro que você vai sair daqui decidido a mergulhar mais fundo na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é maravilhoso.
Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos em toda a humanidade. Nunca existiu alguém como Jesus. Ele é Deus. Ele se fez homem por amor a nós. Ele passou por todo o processo doloroso de se tornar um ser humano, de participar da nossa vida, da nossa história, de entrar num corpo mortal. E além disso, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tornou-se semelhante aos homens e achado na forma humana. Ele foi levado à morte, meus amados, e não qualquer morte, mas uma morte maldita, uma morte de cruz. E o pior momento da vida dele nessa terra foi o momento da ausência de Deus, porque não existe felicidade sem Deus. Pense, Jesus, que tinha a plenitude da alegria, de repente se vê completamente maldito, carregando os pecados de toda a humanidade. E naquele momento em que ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Enquanto as pessoas gritavam: se você é filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas ele resistiu a todo esse sentimento de provar quem ele era. Toda a humanidade dele foi vencida, todos os nossos pecados, e ele fez isso por amor a nós, para que nós pudéssemos ser avivados hoje. O que é isso? Para que nós não perecêssemos. Porque ser avivado é não perecer. Perecer é morrer aos poucos, é morrer longe de Deus, é morrer nos nossos delitos, nos nossos próprios pecados. Você pode ser o crente mais de oração que for aqui nessa igreja, se não for Jesus na sua vida, você não é nada, você não é ninguém. Não são os seus talentos, não é a sua capacidade humana que vai te levar para o céu, é Jesus, é o sangue dele derramado na cruz por você. Só o sangue remidor de Jesus tem o poder de nos avivar, de nos dar a vida eterna, de nos dar a redenção. Você pode viver só com o seu milagre. Você pode apenas receber a sua bênção e sair daqui satisfeito por hoje. Ok, mas o que eu quero te oferecer hoje é mais do que um milagre. É que você seja um milagre nas mãos de Deus. É que você seja uma vida transformada, uma vida eterna. É que você manifeste aquilo que Jesus realmente sonhou para você. Uma vida plena, que começa aqui e dura para sempre. É claro que nessa vida, nós vamos ter que encarar tempestades. Quando Jesus estava aqui dando esse final de discurso, o que nós lemos foi o final de discurso de Jesus, do Sermão da Montanha, desse momento que ele estava vivendo com os seus discípulos. Foi o finalzinho. Jesus, ele veio para subir o nível da nossa espiritualidade. Eu quero que você entenda isso. Porque depois que ele citou as bem-aventuranças, que eu li para vocês aqui agora, e depois você lê com calma na sua casa hoje, tarefa de casa, Igreja da Palavra, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, para você entender melhor, para que o Espírito Santo possa ministrar mais sobre tudo aquilo que ele colocou no meu coração, que talvez eu não esteja conseguindo expressar. Mas Jesus falou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal não serve para nada se ele for sem gosto. Se ele for insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as obras de vocês e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E aí ele continua dizendo: se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês estão errados. Vocês não entrarão no reino dos céus. Eu quero dizer para vocês que eu sei que vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente, mas deixa eu dizer uma coisa: se você ficar com raiva do seu irmão, sem motivo, você será sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. Gente, ele falou assim: se você for trazer a sua oferta, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, conserta primeiro com o irmão, para depois trazer a sua oferta. Você está entendendo que o nível só está subindo? Aí Jesus foi falando: olha, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Comigo é mais difícil,
É porque as pessoas costumam dizer, Jesus é amor, Jesus quer só o meu coração. Mas eles esquecem, quando dá o coração, você dá tudo para Ele. Você inclusive se compromete a obedecê-lo em tudo. E Jesus fala, eu digo para vocês, que se vocês olharem para uma mulher com intenção impura no coração, já adulteraram. Se o teu olho, olha, agora vai ficar mais difícil. Se o teu olho te fizer pecar, arranca e joga fora. Meu Deus do céu. Para que o teu corpo inteiro não seja lançado no inferno. Olha que coisa séria, gente. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Jesus estava dizendo, vocês têm que ter palavra. Não precisa jurar para alguém acreditar em você. Diga a verdade. Seja um homem, uma mulher de palavra, porque isso é avivamento. Compra e paga. Prometa e cumpra. E ele fala, eu vos digo, não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir na face, entrega a outra. Gente, pelo amor de Deus, alguém aqui já deu a outra face para alguém que quis bater? Eu nunca fiz isso, ainda não cheguei nesse nível, Jesus. Amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus estava dizendo, vocês querem ser meus filhos? Vocês têm que se parecer comigo. Vocês têm que agir como eu agiria, pensar como eu pensaria, fazer o que eu faria. Olha para alguém do seu lado, só uma vez, e diz assim, Jesus veio para subir o nível da nossa espiritualidade. E o Aviva é sobre isso. O Aviva é para a gente subir de nível. Deixa eu profetizar algo aqui sobre a sua vida. Vai subir o nível das suas conversas. Vai subir o nível das suas leituras. Vai subir o nível da sua oferta. Você não quer que suba o nível do dinheiro que cai na sua conta? Vai subir o nível do seu dízimo, da sua oferta. Amém? Vai subir o nível. Vai subir o nível. Deus está declarando hoje através da minha vida que vai subir o nível. Porque você veio, porque você decidiu estar aqui, porque você tem se entregado a essa obra, porque você está aqui, não é de brincadeira. Você está aqui para participar de algo. Queridos, há uma palavra sobre a DEVEC. E essa palavra é avivamento. Há uma palavra, quando eu me submeto a uma palavra pastoral, existem coisas que você só vive sendo igreja. Deixa eu te dizer isso. A Bíblia diz lá em Efésios 3:10, que a multiforme sabedoria de Deus, ela será conhecida pelos principados e potestades através da igreja. Não é da irmã profeta, do coque, do círculo de oração, é da igreja. Você pode ser crente, você pode ter fé em Deus, mas ser igreja você só consegue ser congregando. E existem níveis de batalha espiritual que você só vai vencer debaixo de uma palavra de igreja, uma palavra pastoral sobre a igreja. Amados, eu não tenho tido uma vida muito fácil. Quem me acompanha aí nas redes sociais conhece minhas lutas. Vocês estão me vendo aqui toda bonita, que eu sou dessas que compra roupa e usa no mesmo dia. Compra a bolsa e sai com ela. Compra o iPad e vai pregar com ele. Eu gosto de usar as coisas e amar as pessoas mesmo. E curtir as pessoas. 30 anos de ministério. Tem alguém aqui que tem 30 anos de crente? Glória a Deus. Então, se você me acompanha, você conhece um pouquinho da minha trajetória. Sabe? Não tem sido fácil. Quando a gente se propõe a servir a Deus com seriedade, a gente está assumindo um compromisso diante de Deus, diante das pessoas, e o mundo espiritual da maldade se levanta contra nós. O mundo espiritual da maldade sempre vai se levantar contra aqueles que têm promessa. Mas você não pode ser paralisado por isso. Você precisa seguir em frente. Quando eu me casei, eu vivi um caos dentro da minha casa. O meu marido, amanhã ele vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Deixa eu só dar uma introdução. Meu marido, que hoje está aqui lindo e maravilhoso, me pastoreando, já arrancou muitas lágrimas de mim. Já foi um escravo das drogas. Filho de pastor. Porque pastor não tem imunidade contra os ataques, contra as tempestades, contra as enchentes, as chuvas e os ventos fortes. E eu tive que aprender com Jesus
o que é ter uma vida firmada na rocha, independente das circunstâncias que me cercavam. Eu fui forjada nas tempestades. Eu já passei por enfermidades. Eu já passei pela perda de um filho. Eu sei o que é ter pessoas que eu amo tomando decisões que contrariam aquilo que eu acredito, que eu creio. E ser desafiada pelo diabo a parar de pregar a palavra e parar de cantar, porque eu não tenho autoridade mais. O inimigo já colocou em questão tantas coisas na minha vida, já tentou semear dúvida e insegurança no meu coração. Você sabe o que me manteve de pé? O fato da minha vida estar edificada na rocha que é Jesus. Foi Ele que me sustentou na hora que eu me despedi do meu filho ali, naquele CTI, quando Deus falou comigo claramente. Dessa vez o milagre não é o Mateus, o milagre é você. E eu não queria, e eu pedi para Deus mudar de ideia, como Ele fez com o rei Ezequias. E eu deitei em cima do meu filho e soprei nele, como Elias fez com aquele menino. E eu fiz tudo o que um profeta faz, tudo que alguém acredita, que alguém que acredita em milagre faz. Alguém aqui acredita em milagre além de mim? Eu cresci, fui formatada para crer em milagres. O que eu não cria era que Deus podia deixar algo de ruim acontecer comigo, que era sua serva, algo dessa dimensão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para te consolar. Eu quero ser uma gota de consolo nesse tempo de avivamento para você. Você não está sendo castigado, você não está sendo açoitado em vão, sabe? Os açoites não são para nos destruir, mas para revelar sobre onde estamos edificados. Se você desmoronar diante dessa tempestade, significa que a sua casa não está edificada na rocha que é Jesus. E o que é desmoronar? É desistir completamente de tudo. Ah, mas você nunca teve vontade de desistir, pastor Eixo? Claro que sim. Esse pensamento passou pela minha mente, mas ele não me dominou. E como foi que eu venci isso? Com a palavra de Deus. Eu me submeti à palavra de Deus. Em todos os desafios que eu vivi, eu fui salva pela palavra. Eu fui salva pelo poder da palavra profética na igreja, na casa de Deus. Quantas vezes, orando pelo meu marido, o Espírito Santo me disse: vai para a igreja, sirva a igreja, submeta-se à palavra profética que está sendo liberada. Só tem um lugar na face da terra onde palavras proféticas poderosas são ministradas, e é aqui, ó, na igreja, dentro da casa de Deus. É por isso que nós precisamos ir, mesmo sem vontade. Está se arrastando, mas vai. Não está com vontade, mas vai. Dá 2 viagens e leva aquela pessoa que está pior do que você, mas vai. E na igreja, o Senhor foi completando os processos na minha vida. Meu marido já faz 26 anos que é uma bênção e nunca mais usou drogas. A minha voz que eu perdi voltou. O meu filho partiu, é verdade, mas faz 8 anos que o milagre sou eu. E os outros milagres estão a caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os meus milagres vão me encontrar avivada, não desmaiada. Diz para alguém aí: o teu milagre vai te encontrar avivado, não desmaiado. Vai subir de nível, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus acabou de proferir todas essas palavras, algumas que eu li aqui, outras que você vai ler depois, a Bíblia diz que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Sabe por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aquele era um tempo de muita religiosidade, muita falsidade, muito discurso, pouca ação. Mas um verdadeiro avivamento só acontece quando saímos da teoria e entramos na prática.
Menos discurso, queridos, e mais atitude. Seja edificado aqui dentro, mas não esqueça de manifestar lá fora. Seja avivado aqui, mas não esqueça de ser avivado com a sua esposa, tá, querido marido? Quando você for no shopping, não deixa o demônio entrar, não. Faz igual o meu marido, fica alegre quando ela comprar as coisas para ela, porque ela merece. Quando cair a chuva, quando transbordarem os rios, quando o vento soprar, você vai estar tão firmado em Jesus, nessa rocha. Você vai estar tão avivado, que você vai até sentir o impacto dessa tempestade, mas você vai dizer: oh Senhor, muito obrigada, porque eu não serei destruído. Mais uma vez eu vou vencer essa tempestade. Mais uma vez, Senhor, o avivamento na minha vida fará toda a diferença. Fica de pé no seu lugar. Eu quero liberar uma palavra profética com a permissão do pastor Christian, que tem tudo a ver com essa palavra. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, o Senhor me lembrou de Isaías 54:11. E como Gálatas 6:16 diz que nós somos Israel de Deus, então essa palavra é para nós. Essa foi uma palavra para Israel, mas eu quero que você receba essa palavra, porque eu recebi hoje, eu fiquei emocionada quando eu li isso aqui, porque a palavra de Deus é poderosa, e eu quero dividir isso com você. Olha o que diz Isaías 54, do 11 ao 13. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Oh Senhor, obrigada pela tua palavra. Você não é avivado apenas para ficar aqui se alegrando dentro da igreja, é para gerar vidas novas, almas novas, filhos espirituais. E a Bíblia diz que grande será a paz dos teus filhos, filhos de carne e filhos espirituais também. Você mulher, você homem de Deus, o Senhor te chamou para ser uma casa edificada sobre a rocha. Podem soprar os ventos, podem transbordar os rios, pode vir a chuva forte, mas você não será destruído. Você não será destruída. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo um novo tempo sobre você, sobre a sua família. Essa igreja vai crescer e você vai fazer parte disso. Você vai ser o tipo de pessoa que dá 3 viagens se preciso for. Mas tem que começar por você. Tem que começar pela sua vida. Não espere o seu marido ser salvo, não espere seu filho ser salvo, não espere alguma coisa acontecer, não espere o emprego chegar, não espere o milagre. Como eu disse aqui, milagre Deus faz toda hora, mas intimidade é só para quem quer estar perto de Jesus. E o avivamento é para aqueles que são íntimos dele.